as mudanças climáticas e excesso de poluição, cada vez mais crianças padecem com problemas respiratórios e alérgicos. Calma, para tudo tem solução. Quem vai nos orientar quanto aos cuidados específicos é essa equipe completa de especialidades que se complementam. Tem a doutora Tatiana Lawrence, ela que é alergologista e imunologista pediátrica. A odontopediatra, a doutora Doris Rocha Ruiz, e a otorrinolaringologista, a doutora Sandra Bastos. Vamos começar entendendo um termo comum, só que às vezes a gente não sabe o que significa: respirador oral. O que significa ser um respirador oral e quais as causas, doutora? Tá, então, a gente classifica uma criança como respirador oral quando ele respira pela boca, basicamente, e isso pode ocorrer durante o dia inteiro ou, basicamente, durante a noite, enquanto ele dorme. As causas podem ser, assim, as causas mais comuns são processos alérgicos ou hipertrofia de tecidos que chama adenoide e amígdala. Então a gente chama de hipertrofia adenoamidaliana. E muitas vezes a própria hipertrofia dessas estruturas podem estar relacionadas com a alergia, o processo alérgico. Então essas são as causas mais comuns de um respirador oral. E, além disso, ela tem que estar nesse processo por pelo menos 6 meses. Então, aí ele fica classificado e tem, com esses sintomas, procurar realmente algum especialista para daí isso ser conduzido de forma médica mesmo. Ao falar sobre as alergias, algumas crianças já manifestam desde cedo sintomas de alergias respiratórias. Existe alguma relação com a respiração oral que a doutora Sandra já definiu? Como ela falou, a rinite é a principal manifestação alérgica que a gente tem na criança, ainda mais vivendo em São Paulo, uma cidade tão poluída. Então a gente tem irritantes no ar, que também, às vezes, não só por causa da alergia, mas uma irritação daquela mucosa, faz com que aquela criança tenha um corneto, um nariz mais inchado, dificulte um pouco mais a respiração, acumule mais secreção e ela tenha que respirar de boca aberta. Doutora Doris, a respiração oral, ela pode repercutir na formação da boca dessa criança, no desenvolvimento dela? Com certeza, porque vamos pensar, para respirar pela boca ela tem que mudar toda a postura, ela tem que permanecer com a boca aberta, muda a postura de língua, de músculo, então vai ter uma repercussão não só durante a fase de respirar, de postura aberta, mas ela vai ter dificuldade de mastigar, mais uma vez de deglutir e de sugar. Então vai ter sim uma repercussão, ela pode ter algumas interferências de arcada, posição de dente, tá? E além disso, como ela respira só pela boca, ou pelo menos um predomínio pela boca, diminui a quantidade de saliva, então aumenta a chance de terem doenças da boca. Então ela tira realmente aquela imunidade da própria boca, tá? De estar fechadinha, guardadinha, protegida. Doutora Tatiana, as alergias respiratórias, elas têm uma cura definitiva e como nós devemos tratá-las? Então, essa criança que tem rinite, que é um respirador oral, também vai ter uma alteração do sono e da alimentação. Ela não vai conseguir sentir o gosto adequado dos alimentos e vai ter um sono muito agitado. E aí, para fazer o diagnóstico dessa criança, existem testes alérgicos. A gente tem o teste já específico, que é o RAST, que a gente dosa no sangue, e o prick test, que a gente faz na pele. Crianças muito pequenas, o prick test não está indicado, mas a gente tem a história clínica, a gente leva muito em consideração o sintoma relacionado com a exposição àquele alérgeno. Então aí já começa o tratamento. Então, para você tratar uma rinite, uma alergia respiratória, você tem que tirar aquilo que causa alergia. Então a gente começa com os cuidados no quarto e na casa, tirando tapetes que podem acumular poeira, trocando os cobertores por edredom. As cortinas devem ser lavadas semanalmente, assim como os lençóis, que devem ser lavados principalmente com água quente. Outros casos a gente coloca uma capa no colchão, travesseiro, e dependendo do caso a gente inicia com tratamento medicamentoso, sprays, remédios e até vacinas. Doutora Doris, como a gente pode tratar os efeitos decorrentes dessa respiração oral ainda durante a dentição de leite? Então, vai depender de quando é feito esse diagnóstico, o início do tratamento. Muitas vezes, com a ação do otorrino, né, da fisioterapeuta, da fonoaudióloga, você tem uma autocorreção. Agora, se esse atendimento for tardio, você pode necessitar de recursos odontológicos, como os aparelhos ortodônticos, que existem os aparelhos fixos e removíveis, tá? Desde a época dos dentes de leite. Então, vai depender exatamente de quando começa ou quanto tempo dura essa respiração oral, o que ela pode prejudicar durante o desenvolvimento da boca.
voltando para a doutora Sandra, que ela vai conseguir esclarecer bem, agora que a gente já compreendeu como se manifesta por meio das alergias e também os efeitos decorrentes no desenvolvimento bucal da criança, quais são os tratamentos mais recorrentes para tratar um respirador oral? Então, via de regra, a gente sempre considera um respirador oral, a gente sempre tem que descartar a presença dessa hipertrofia amigdaliana. E são tratamentos cirúrgicos, via de regra, né? Então, se a criança está respirando preferencialmente pela boca, é porque essas estruturas são realmente grandes que justifiquem ela dar preferência pela boca. E, habitualmente, termina indo o paciente para processo cirúrgico mesmo. A não ser que o fundo seja puramente alérgico, daí entra isso tudo que a Tatiana falou, e daí com o tempo você termina revertendo, né, e daí tirando a criança da cirurgia. Mas é exceção, né, é exceção. Eu só queria acrescentar também essa informação da mamadeira, da chupeta, né, que daí eu terminei não falando, mas que, do dedo, que isso tudo também é uma causa também de tornar uma criança respiradora oral. Então os pais têm que ter muito cuidado no tempo de uso, de introdução, porque isso termina sendo um apoio muito grande muitas vezes para os pais. Mas isso muitas vezes você pode trazer prejuízo, né, nesse desenvolvimento oral e nasal de uma forma geral. Eu queria chegar bem nesse ponto, como os pais devem proceder quando percebem os primeiros indícios de que o filho está se transformando num respirador oral. Não, então, passou dos 6 meses respirando basicamente pela boca e ronco, né? Muitas vezes o ronco noturno chama muita atenção. Então, a mãe muitas vezes não dorme no mesmo quarto, a criança dorme no quarto dela, mas aí o que chama a atenção da mãe é o ronco, quando a criança é preferencialmente noturna, respirador oral. Mas quando é o dia inteiro, aí a mãe não tem como, ela vê e a língua normalmente fica um pouco protrusa para fora, né? Então é aquela criança com a boca aberta, aquela língua relaxada para fora, é uma face bem característica. Ficou muito claro para nós quais são os efeitos da respiração oral e o envolvimento de cada uma dessas especialidades para a criança seguir se desenvolvendo. Quero agradecer muito pelo convite das 3 especialistas, doutora Tatiana Lawrence, doutora Doris Rocha Ruiz e doutora Sandra Bastos. Saúde na TV, informação com responsabilidade para você, a gente se encontra.